Compartilhei. Vamos aí. Pronto. Boa aula aí, meu irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos lá, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso, ao nosso bloco 3, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa. Nossa. Não dá. Né? Dar continuidade aí ao nosso bloco 3 de Idade Média. Na semana passada, pessoal, eu dei uma aula aí num horário nada a ver ali, num horário um pouco diferente. O cabelo não para, velho. Nossa, isso é uma coisa horrível. Nossa, deixa, tá de boné. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar continuidade à Idade Média pós-crise do Império Romano, certo? Então, na aula passada a gente finalizou a civilização antiga, fizemos alguns exercícios ali, né, do Enem, alguns que também não eram do Enem. Eu introduzi vocês à Idade Média, já adiantei para vocês que a Idade Média mais importante para a prova é a Baixa Idade Média, a crise da Idade Média, tá? E a gente introduziu vocês à Idade Média com a crise do Império Romano. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre a Alta Idade Média e já vamos passar para a crise. Na semana que vem a gente foca na crise e faz exercício. Bora? Vamos lá. Bom, a Idade Média é um período que vai se dividir aí em dois, certo? O que a gente pode chamar de funcionando feudalismo e não funcionando feudalismo, né? O que vai caracterizar a Idade Média enquanto alta e enquanto baixa é a sua organização feudal, tá? E essa organização feudal, ela tem três princípios. Um princípio político, que é a descentralização, que eu estou clicando aqui. Um princípio social, de organização social estamental. Há um modelo que a gente já estudou na aula passada, retrasada, desculpa, sobre as civilizações antigas. E há uma visão econômica, aqui é onde eu cliquei, panorama econômico. Né? Então, se você fatiar, lembra que a nossa análise medieval é uma análise sintética. Se você fatiar este período da Idade Média em organização política, social e organização econômica, você consegue desenvolver a Idade Média numa espécie de uma montanha russa. Ela sendo formada em um modelo e depois ela sendo, né, destruída e reconstruída e gerando um novo modelo. A Idade Média é literalmente um ápice e uma, né, descendência. Né, é uma ascendência e uma descendência, onde você vai construindo um modelo feudal, político, econômico, social e ele vai se dissolvendo ao mesmo tempo, tá? Essa parte mais íngreme, né, essa parte da subida, ela vai ser entre o ano 800 e o ano 1200, tá? Então, nesses 400 anos, vão se dar esse estabelecimento do modelo político, econômico e social que eu vou te definir já já. Professor, por que essas datas, né? Existe aí uma periodização muito específica, da onde veio isso? Na verdade, essas datas aqui, o ano de 800, e eu vou te dizer, 800 cravado mesmo, tá? Esse ano de 800 é o ano que começa a instituir, a organizar o Império Franco. E, portanto, é aqui que o pacto entre reis bárbaros e a igreja, que eu citei na aula passada, começam a ser não só estabelecidos, obviamente, pela França, mas por outros reinos bárbaros. Basicamente, é quando Carlos Magno, em nome da igreja, passa a, né, expandir o Império Feudal para toda a Europa. Tudo bem? Então, a data de 800 ela está relacionada a conquistas do Carlos Magno, a coroação do Carlos Magno e o início, né, do que a gente pode chamar de Império Feudal. Pode falar, senhor Pedro. Só você ainda não explicou o que vai ser feudalismo, né? Não. Só para ter certeza. Na vai, prova. Eu vou por agora. Ele vai se formar agora. Eu estou te dando o contexto por que este primeiro período é 800 e 1200. Porque é justamente o período onde o pacto entre igreja e reis bárbaros está estabelecido, e a partir de agora o Carlos Magno, que é o rei do Império Franco, começa a meio que, digamos, conquistar novas terras em nome da igreja, e, portanto, novos pactos com outros povos começam a ser realizados. Tá? 1200, por exemplo, é uma data que tem a ver com as cruzadas, e tem a ver também com o Império Viking, né, que é o último império a cair, assim, basicamente, digamos, nem a cair, mas a ser literalmente excluído, exterminado, uma grande parte dele, né, porque a gente pode chamar de organização católica, né. Não,
Eu ia perguntar se o Enem iria cobrar a forma que o sistema feudalismo funcionava. Cobra muito pouco. Eu tenho questão do Enem, tá? Eu tenho. Não é o padrão. O padrão é baixa idade média. Agora, por exemplo, na aula passada a gente falou de Império Romano. Aqui eu falei, não tenho questão do Enem. Se eu pegar aqui as últimas 15 provas do Enem, a crise do Império Romano, ela é ignorada. Você até usa ela em algumas questões, mas não tem uma questão focada nela. Agora, a alta idade média tem questão. A alta idade média tem questão. É muito raro, tá? Mas tem. É pouca questão, mas tem. Beleza? A baixa idade média é onde se concentra a maior parte das questões. Tá? Mas cai, tá? E quando cai aqui, ele vai cair esses pontos que eu estou te pondo aqui, tá? Vamos começar. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora os 3 princípios, né? Os 3 modelos, os 3 conceitos, tá? Do que significa o sistema econômico, o sistema político, o sistema social da Idade Média. O sistema econômico é chamado de feudalismo, tá? Então, levem para a prova o conceito de feudalismo, tá? O que é o feudalismo? Tá? Assim, como conceito, basicamente, para definir, não tem nada de difícil. E deixa eu ver se nesses slides eu consigo te trazer uma coisinha um pouco mais... tá bom, deixa aí, né? Deixa aí, tá? Só para você... Eu vou partir daqui desse slide já já para você entender. Quando a Idade Média começa a nascer, existe um processo de ruralização, tá? No mundo. Há um estudo sintético, que nessa época a gente está estudando, apenas 1/8 da Europa era ocupado. Então, se você pegar a Europa hoje, e se você comparar a Europa da Idade Média, desse período da alta Idade Média, da formação do feudalismo, você tem 1/8 daquela época apenas conhecido. O resto era montanha, floresta, rio, mar, né? Estrada, gelo, nada, tem nada, né? O que isso significa? Que as cidades romanas elas foram, digamos, tomadas pelos principais reis bárbaros, e muitos romanos, principalmente os romanos mais ricos, fugiram para longe, né? Eles foram para o interior. É por isso que, por exemplo, os reis francos, eles ficam nas cidades principais da Gália, onde é a região da França, Loris Parisium, por exemplo, que hoje dá origem, se transforma na capital do Reino Franco, ali controlado por Carlos Magno, e a partir dali o Carlos Magno começa a enviar os seus condes, seus marqueses, os seus duques, os famosos cargos medievais para as fronteiras do grande império. Começa a fazer esses caras fazerem longas viagens para convocar e conquistar outros povos, outros reinos e até fugitivos do Império Romano para o reino cristão. Então, o que você vai fazer? Durante a Idade Média, existe um processo de ruralização, um processo de conhecimento da área rural. Você imagina, assim, falando de qualquer jeito, é como se os reis bárbaros, os mais renomados soldados e guerreiros dos povos bárbaros, roubaram as terras romanas, e os antigos romanos que sobreviveram, sobretudo os patrícios e os ricos, fugiram. Pegaram dinheiro, construíram castelos, se fecharam em castelos em longas muralhas, e passaram a viver ali, numa forma de proteção à invasão bárbara. E mais, outros guerreiros também bárbaros, que eram guerreiros que, digamos, não iam habitar as principais cidades romanas, também foram enviados para as áreas rurais, né? Também foram enviados para novas terras. Tá? Eles passaram a desbravar novas terras para conquistar reinos, para formar reinos e catequizá-los em nome da igreja. Então, a Idade Média, apesar da treva, ela tem uma expansão de conhecimento de mapa e território muito grande. Eu só quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito comum uma imagem, e isso é típico de escolas, eu estudei assim, por exemplo, de que durante a Idade Média, cidades que pertenciam ao Império Romano foram abandonadas. Então, quando a gente fala em ruralização na Idade Média, eu não quero dizer que as pessoas abandonam a cidade, vão para o campo e não fica nada na cidade. Até porque é um erro, e isso acontece na história e nas escolas, da gente aprender a Idade Média em uma visão exclusivamente feudal. Eu já vou pedir perdão aqui para vocês, eu vou te passar a parte feudal. E eu aqui agora vou ignorar a parte da cidade. Mas vou ignorar porque é assim que o Enem exige.
Isso aqui não é uma aula de história, isso aqui é uma aula guia para uma prova. E então eu vou passar para vocês o que a prova cobra. Então a prova cobra, né, um feudalismo, ela cobra uma visão rural, ela não cobra a visão urbana, tá? Mas não significa que a parte urbana foi abandonada. É só usar um pouco a lógica. Aqueles bárbaros selvagens, eles não vão chegar nas grandes cidades romanas e abandonar e destruir aquilo. Lembra que eu falei, eles vão usar a igreja como educação para administrar essas novas terras. E vão enviar para novas terras os seus outros soldados e os seus outros líderes, numa tentativa de expandir o reino. E nessas áreas mais rurais também estavam muitos fugitivos das invasões bárbaras. Um cara milionário que mora numa cidade romana não vai ficar lá esperando o Átila o Huno roubar ele. Ele vai pegar suas riquezas e vai para longe. Tudo bem? É importante dizer isso. E tem uma questão muito interessante, quando esses caras vão e se fecham, né, nesses reinos, né, nessas cidades no meio do mato, eles passam a se transformar em senhores feudais. Eles passam a se transformar em senhor daquela terra. E é aqui que eu peço muita atenção para vocês. Aquela terra muda o nome dela. Ela deixa de ser terra e ela passa a se chamar feudo. O nome do sistema feudal, a palavra feudalismo, vem da palavra feudo. Eu soltei aí no chat. E o feudo vem justamente porque a palavra terra perdeu o sentido. E agora que eu faço uma pergunta para vocês, é uma pergunta que lhe parece simples, mas confesso, não tem nada de simples. O que é uma terra? Qual é a diferença entre uma terra e um feudo? Qual é a característica que define o conceito terra dentro da ciência econômica? Dá pra eu tentar responder? Tente responder. A diferença entre terra e feudo? O que é uma terra? Uma terra seria um todo. O feudo acho que seriam partes distribuídas. Não. O que é terra? Para a economia. Eu tenho uma terra. Pode usar o conceito atual hoje. Tem uma terra. Eu tenho uma propriedade. Não é tão complexo, não, senhora Maria Eduarda. Não é tão complexo, não. É fácil, é que a gente não dá muita atenção a isso. Mas pode usar o termo propriedade. O que caracteriza a propriedade? Algo que eu tenho em posse. E? Não é isso. Produzir. Não. Cansei. Cara, não sei não. Tá no chat. Comprado, vendido, cultivado? Ah, não. Terra comprado e vendido. é comprada e vendida. Terra é um bem que pode ser comprado e pode ser vendido. Terra é comércio. É mercado. Feudo não. Mas você cultiva. O feudo você cultiva. O feudo é um pedaço, pode ser fracionado. A terra também. Qual é a diferença, professor, entre o feudo e a terra? A terra é um produto que pode ser comprado e vendido e circulado no mercado. Eu posso vender minha terra. Não pode vender feudo. Feudo não é produto, irmão. Não pode vender feudo. Não pode vender. Acabou. O feudo é um bem que só pode ser passado por vassalagem. Inclusive, vassalagem é um conceito que veio dos próprios povos bárbaros germânicos. Tinha, na época dos os germânicos, os ostrogodos, quando eles invadiram Roma, eles tinham um ritual que, quando o rei ostrogodo ganhava uma guerra, ele fazia uma cerimônia de vassalagem, também chamada de homenagem medieval. Ele dava um beijo no rosto do seu melhor soldado, um tapa no rosto dele, e presenteava esse homem com uma espada. Aí a espada como algo nobre e digno de um homem. E esse cara ganhava, portanto, o direito de ganhar um pedaço da terra conquistada. Só que aquela terra conquistada que ele está ganhando, ele não podia vender. Ela era um presente do Senhor. E aí, quando ele ganhava aquela terra, ela deixava de ser terra e virava feudo. E
Aquela terra era posse do cara que ganhou a terra, do melhor. E geralmente eram os melhores soldados. Você fala assim, ó, por exemplo, tem aqui a Gabriele, né? A Gabi lutou bem, tô, Gabi, pá, você minha terra. Eu vou bater com a espada no teu ombro, vou te dar a terra, tapa na tua cara, e vou falar o seguinte, ó, você vai viver nessa terra, essa terra é tua, só que você não pode comprar e vender nessa terra, porque o que que isso significa? Que essa terra pertence à tua família, essa terra pertence ao teu nome, essa terra vai ser pro seu filho, pro seu neto, portanto, sempre que eu precisar de você, senhora Gabi, em uma guerra, você estará ao meu lado. É o que a gente vai chamar de juramento de fidelidade. Eu me torno seu suzerano. Né? Suzerano. Suzerania e vassalagem. Isso era um ritual dos germânicos. Né? Então eles passavam as terras para os seus melhores soldados. Né? É possível. É possível. É possível. Bianca, essa análise medieval que a gente está fazendo é sintética. Sua pergunta cabe, mas eu não vou responder, porque a análise que se faz sobre a Idade Média é tipo, ó, é assim, fica quieto e engole. Não tem. Me conte um caso de um senhor que recusou a terra. Não sei. Não. Deve ter, pode ser. Digamos que vocês vão ver isso depois na sociedade. A honra era o grande mérito entre as pessoas. Recusar uma terra do seu senhor, né? Não é algo muito, digamos, honrado, né? Não era algo que um cavaleiro fazia. Na verdade, os ingleses, né? Você virava um barão agora, você virava um lorde, né? Você ganhava uma terra. Só que como essa terra não podia ser vendida, porque essa terra representava o pacto de fidelidade entre você e o seu senhor, ela virava feudo. Né? Ela virava feudo. E aí essa prática, portanto, de que os germânicos usavam de presentear a terra, se transforma e cresce muito no período da Alta Idade Média. Os próprios romanos que iam para áreas rurais, eles pegavam as terras deles e fechavam a terra e falavam, meu, não posso vender. Eu não posso comprar nenhuma outra terra. Isso aqui é meu. Isso aqui agora é o feudo. É igual quando o Carlos Magno batia na porta desses caras e falavam, se convertam à igreja, né? Ó, sem guerra. Os caras se convertiam à igreja, Carlos Magno deixava a terra com os caras, no caso o feudo. Ou seja, cada senhor tem um feudo. E cada feudo tem um senhor. Quantos senhores? Um senhor para cada feudo. Cada feudo só pode ter um senhor. Porque você não pode passar para frente. Esse é o grande. E o feudo se transforma em grande riqueza da Idade Média. Então, quando você fala em alta Idade Média e feudalismo, nós estamos dizendo que durante esse período, a grande riqueza de um homem era ter um feudo. E este feudo não pode ser comprado e vendido. Você só pode adquirir esse feudo mediante um contato de vassalagem ou mediante uma conquista militar. Você vai precisar entrar em uma guerra, conquistar uma terra, distribuir entre os seus melhores soldados, e essa terra vira feudo. Ou você conquistou essa terra pela sua coragem, pela sua aventura, no processo de ruralização, fugindo dos bárbaros. É uma terra que foi conquistada, é uma terra que foi tomada, né? Ela foi adquirida, anexada, e ela não pode sair dali. Ela não pode passar para frente. Você fecha a ideia do muro, a ideia do castelo, da ponte levadiça, aqueles filmes da Idade Média, Shrek, né? Como é que é o nome do reino do Shrek? Tão distante, cara. Para mostrar justamente o princípio da ruralização. Essa coisa longe do centro, né? Porque o centro não fica as cidades romanas, né? Quando o senhor feudal falece, isso era passado por herança para o seu filho. Isso, sem dúvida. Agora, vamos aos contextos, né? Se essa terra não tiver herança, quem herda? Porque não tem filho. Não tem filho? Quando você disse que não tem filho? Quem herda? O rei? Fica pro rei? Ou ele passa para o outro melhor soldado? Não. Terra Não é um queimada? mau chute. Não é um mau chute. A terra é queimada. Também não. Ah. Quem fica com a terra? Não é o rei, não é... Vou responder de outra forma. Por que dentro da instituição moral, legal, da Igreja Católica, o padre não pode ter filho?
Pra se... Caramba. Eu acho Para não que ter herança. Para não ter herança. Se membros da igreja não podem casar e, portanto, não ter filhos, e se por acaso membros da nobreza e guerreiros não geram herança, o que isso significa? Que a Igreja Católica vai concentrar o maior número possível de feudos. Por isso que a Igreja Católica ela era a única instituição da Idade Média que tinha mais de um feudo, e na verdade tinha uma pancada de feudos. Porque era a única instituição com mais de um feudo. O rei tinha um feudo. O rei não fica com 2 feudos. Faz sentido voltar para o rei e ele dividir, não era a regra, mas faz sentido. A regra é, não tem herança, irmão, é da igreja, é Deus. A terra pertence a Deus. Tá? Então as terras ficam para a igreja? A igreja? E estão lá até hoje, viu, irmão? Tem terra até hoje. Inclusive, Dá um exemplo. Um exemplo? O Vaticano. Tá, vou te dar o melhor exemplo que existe. Vaticano. Faz sentido. Uma pancada de monastérios, um monte de escolas e universidades ainda pertencem à igreja. Tem uma cidade chamada Óbidos, em Portugal, né? Eu vou parar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou dar um Google rápido, assim, só geralzão mesmo. Tem uma cidade chamada Erfurt, na Alemanha também, tá? Que, eu vou mostrar só, tipo, aberto aqui para vocês, só sem muita... Opa! Por que eu não posso? Tá, vamos ver se vai aí. Não sei mexer direito nesse... Legal. Eu compartilhei errado. Pera aí, pessoal. Fiz besteira aqui. Eu queria compartilhar meu Google aqui. Eu faço besteira. Por que isso aqui não tá indo? Eu não sei se tá indo agora, né? Aí, eu não sei se tá indo, mas eu dei um Google aí pra você ver uma cidade chamada Óbidos. Não sei se dá pra ver aí. Meio doido aqui, cara. Eu sou filho do Zoom, eu foquei no Zoom, não sei mexer naquela bagaça, agora não sei mexer mais nada. Você der um Google aí, geral, Óbidos, Erfurt, né? Tem uma outra cidade chamada Dresden, né? Que também fica na Alemanha. Tem várias. Lyon, a região dos vinhos de Bordeaux, na França. Cara, são cidades que ainda carregam essa estrutura medieval, né? E carregam ainda essa estrutura, né? De castelinho, de barreira, né, muros altos, né, porque são cidades que ficaram há muito tempo nas mãos da igreja. E a igreja usou esse território para, obviamente, usar aquilo que a igreja sabia fazer na época. Centros de estrutura de administração, portanto, prefeituras, orfanatos, digamos, arquivos, bibliotecas. Você pode ver as bibliotecas em Portugal, no centro da França, são bibliotecas com toda essa arquitetura que a gente chama de arquitetura gótica, né, arquitetura medieval, tá? Que ainda permanece mediante essa passagem ao longo dos anos de tanta terra que virou feudo nas mãos da igreja. Né? E a estrutura cultural da igreja de proibir a reprodução dentro da própria igreja, e, portanto, padres que tivessem filhos, era para evitar que esses filhos de padres perdessem essas terras. Porque quando você fala que a igreja administra um feudo, que a igreja é uma luz, né, administrando feudos? Não. Eles enviavam membros da igreja, né? E esses membros, né, obviamente, serviam à igreja. Né? Exatamente, senhora Lara. Exatamente. Tá? Não é só isso, tá? Há outras vertentes que aprovam a ideia da pureza, a ideia do casamento como matrimônio, né? Tem alguns princípios culturais da idolatria do matrimônio e da proibição do matrimônio para membros da própria igreja. Justamente para trabalhar em cima da castidade, da pureza, negar o corpo, aquela visão menos hedonista, portanto, uma visão mais de cultuar a alma, o espírito e não o corpo. Né? Isso tem muitos valores aí por trás da igreja. Agora, um valor econômico poderoso, um dos principais motivos para a proibição é exatamente a concentração de poder econômico na mão da instituição. Sem dúvida, sem dúvida. Padres não podem ter filhos para não perder heranças de terra.
Imagina que eu sou um padre, eu caso, tenho um filho, meu filho não se converte à igreja, pega aquela terra, vai lutar, perde a terra numa guerra. A igreja perde a terra. Então, para a igreja manter a terra, ela proíbe que a herança passe. Né? E mantém sempre dentro da própria instituição. Certo? Eu coloquei para vocês aí uma imagem, agora sim eu voltei a transmitir, né? Essa imagem é você coloca aí no Google aí também, uma imagem bem clássica, já apareceu em prova, inclusive na FUVEST, tá? Ela representa o sistema de rodízio trienal, de como funcionavam os feudos. Quero que você entenda que há um grande conceito dentro do feudo, que é a autossuficiência do feudo. Os feudos eram autossuficientes, ou seja, tudo que é produzido no feudo fica no feudo, a ausência de comércio, portanto, estradas perigosas, longes, difícil de fazer conexão entre os feudos, tá? E aí você tinha que montar um sistema de cultivo, tá? Para poder abastecer todo o feudo. Isso chama autossuficiência do feudo. Então, outra característica, né, que separa feudo de terra. A terra pode ser comprada, o feudo não, e o feudo é autossuficiente. Eu imagino que eu escrevi errado aí, né? Mas vocês arrumam. Vê se, né? Faltou um S aí, tá? Mas é que não saiu aqui. Né? Arruma aí, por favor, no chat. Falta um S. Pode falar, senhor Pedro. Você disse que eu tô ouvindo o eco. Tá saindo eco? Não. Imagino que não. Tá bom. Eu ia perguntar. Você disse que o feudo é autossuficiente, certo? Dentro deles tinha. Não tinha camponeses dentro do feudo? Que doavam uma parte. Você disse que fica no feudo, Já, certo? já a gente fala da sociedade, por enquanto, sistema econômico. Sim. Ah, tá. Sim. É que eles tinham que doar uma parte do que eles Já vamos produziam. falar disso. Sim. Por enquanto, apenas como sistema econômico, o que caracteriza a economia medieval? A riqueza é um feudo, o feudo é autossuficiente, o feudo não é terra, e o feudo, né, funcionava a um modelo de sistema de rodízio trienal. Ou seja, de 3 em 3 anos, né, você tinha, né, uma organização, né, onde o primeiro ano você dividia em 3 campos. É muito louco, cara. Na Idade Média, tudo é 3. 3 campos, trienal, 3 anos, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Deus é une, 3. Organização social, nobreza, clero, né, 3 e servidão. O número 3 é um número da religião, também é uma imposição católica, também é cultural. Feudo, então, é a terra ou uma fonte de renda concedida por suzerano vassalo em troca de fidelidade e ajuda militar. Perfeito, senhora Lara, perfeito. Autossuficiente, tá? E com todo o seu sistema de produção baseado em um rodízio trienal agrícola. A principal ferramenta econômica dentro de um feudo é a agricultura. Eu te coloquei aqui, esse exemplo ainda tem os 2 principais produtos do feudo, que era a cevada e o trigo. Perfeito, é isso aí. Tá? É isso aí. Tá? Então, há um modelo econômico, isso aqui é o sistema feudal. Quando a gente fala que a Idade Média é formando o feudo e quebrando o feudo. Tudo bem? E ausência de comércio, hein? Quando eu falo ausência de comércio, não é que não tinha comércio. Tinha, mas era muito pouco. Vou fazer um desenho idiota aqui. Peraí, Fazer em professor. cima dessa... De 3 Oi? em 3 anos eles pegavam as coisas que eles botavam? Não. É assim. Eles pegavam o feudo e dividiam ele em 3 campos. Em várias partes de 3 campos. Uhum. Aí cada campo, em um ano, eles plantavam alguma coisa. Né? Então você dividia lá, você pegava lá, esse aqui é só uma área do feudo. Aí você pegava aqui e falava assim, ó, campo 1, plantação de cevada. Campo 2, trigo. Campo 3, repouso. Sempre repouso. Sempre repousa um campo. Próximo ano, um que plantou cevada repousa. Terceiro ano, quem repousou faz o trigo. E ao todo, depois de terminar esses 3 anos, você tem uma plantação de cevada, um repouso e um trigo em cada campo. Isso. Não tem nada repouso? de... Repouso. Beleza. É a recuperação do campo. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Não tenho, não. Eu não tenho desenho de feudo aqui, não. Não tem. Mas depois eu mostro para vocês em outro sistema. Agora, imagina o seguinte. Imagina esse campo aqui. Agora apaga essa imagem. Imagina que essa lousa aqui está vazia. Imagina que aqui é onde eu desenhei. Aqui, ó. Isso aqui é um feudo.
Isso aqui é um feudo. Isso aqui é um feudo. Isso aqui é um feudo. Como é que esses feudos se conectam? Não tem conexão. Isso aqui é uma estrada, é montanha, é rio. Não tem conexão. Por isso que não tem comércio. O que esses caras faziam nessa época eram feiras temporárias. Ó, se tem um feudo aqui, um feudo aqui, um feudo aqui e um feudo aqui, os caras vão aqui e colocam uma feira, que fica ali por 3 meses. 3 meses. Aí a feira fica lá, todo mundo vai lá, pá, 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 e troca. Troca. Não há comércio por compra e venda usando moeda. Mais uma característica do feudo. Troca. Troca de produto. Pode perguntar. O comércio só surge com os burgos, né? É. Isso. Vai chegar. Aí é legal vocês levar essa transição. O que é um burgo? Burgo. O burgo era o lado de fora do feudo que os comerciantes pediam permissão para viver. Porque, imagina... espera. Que tem que acontecer alguma coisa antes para você entender o nascimento do burgo. Mas o burgo era o lado de fora do feudo. Já eu explico o burgo. Primeiro, o sistema feudal nascendo. Depois ele sendo destruído. Pessoal, organização social da Idade Média. Opa. Organização social da Idade Média. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque eu tô achando que eu tô fazendo muita besteira aqui nos compartilhamentos. Segue o jogo. Ó, bom, voltei. Organização é uma organização piramidal estamental. Para quem se recorda, voltamos a um modelo medieval muito parecido a um modelo clássico, certo? Você voltar lá na antiguidade, nós temos ainda, mais uma vez, a estrutura, né? Mais uma estrutura, né, estamental. Aonde você nasce, você fica, organização com pouca mobilidade, certo? Tudo bem? A organização medieval ela é basicamente dividida em 3, embora aqui está dividida em 4, tá? Mas você pode tranquilamente pegar esses cavaleiros, os bispos e os monges aqui, né? E colocar eles aqui dentro desses 2 grupos, né? Você vai ter a nobreza, o rei, os suzeranos, a corte do rei, e uma alta nobreza, né? Junto com o rei, que seriam os duques, os condes. Aí você vai ter o clero, né? O clero vão ter os arcebispos, os cardeais, os bispos, os monges, os padres. E lá, o camponês, chamado de servo, né? Servos de gleba, que seriam basicamente trabalhos, como é que fala? Compulsório. É muito importante dizer para vocês que os servos não eram escravos, tá? Lembre-se que escravo e servo é a mesma proposta de terra e feudo. Um escravo pode ser comprado. O escravo é um produto. O servo está preso na terra. Tem um mito, que eu não sei se é verdade, mas muitos escreviam na época medieval, que muitos homens pobres que fugiam das invasões bárbaras chegavam nesses feudos, né, nesses grandes feudos medievais, principalmente naqueles que eram habitados por generais, antigos generais romanos e ricos em Roma, batiam na porta com uma corda no pescoço e uma moeda na cabeça, né, oferecendo a vida. Corda no pescoço representava a vida, e a moeda na cabeça representava o trabalho eterno. Ou seja, eu dou a minha vida para você, Senhor, em troca de um trabalho. Você vai me proteger, me dar casa, comida, e eu trabalharei para você por toda a eternidade. Ou seja, um servo ele está preso na terra, ele não pode sair dali. Então, quando uma terra é conquistada, um feudo é conquistado, o servo vem junto. Tudo bem? Então, cuidado, o servo não é escravo. Ok? Sociedade estamental, portanto. Né? E para terminar, eu não sei aqui se eu estou passando para vocês os meus slides, vocês confirmam aqui para mim. Estou voltando para o meu slide inicial. Né? Me avisa aí, por favor, qualquer coisa se não tiver. E no meu slide inicial, você tem aqui uma descentralização política. Qual que é a grande característica política do feudalismo? É a descentralização. O rei não manda. Você não centraliza o poder político. Quem é o dono do senhor... quem é o dono do feudo é o senhor feudal. Quem manda lá é o senhor feudal. E acabou. Ah, mas eu jurei fidelidade. Você jurou fidelidade. Na guerra, o rei manda.
na política, quem manda é o senhor feudal. É o senhor feudal que cria as talhas, as corveias, aquelas famosos impostos medievais que eu peço para vocês darem uma lida depois, dar uma estudadinha, tá? É tudo criação dos próprios senhores. São os senhores, portanto, que organizam a estrutura política de cada feudo, o que faz com que tenham vários feudos e, portanto, vários tipos de poder e, portanto, uma descentralização política. Porém, há uma centralização católica. Apesar de que cada senhor em seu feudo é o grande poder político, ele não pode, em hipótese alguma, usar o seu poder político dentro do seu feudo para negar uma educação cristã católica aos seus servos, para violar um código das tábuas dos 10 mandamentos. A cultura e a moral cristã católica, ela é centralizadora. Ela está em todos os lugares. Cada senhor tem um feudo, mas cada feudo tem a igreja. Tem a igreja moralmente e, portanto, centralização católica. Então, aos olhos da política, nós temos uma descentralização política, ao passo de que cada senhor é dono do seu feudo e com o seu feudo ele tem o seu autoridade política, porém, essa autoridade política não pode violar a moral cristã católica, pois todo feudo também tem a estrutura católica dentro dele. Tudo bem? Então, a moral cristã, ela centraliza o comportamento humano e a política é descentralizada, trabalhando cada feudo com um senhor. Tudo bem? Então, Peraí, professor. Então, no caso, eu poderia dizer que eu entendi essa parte. Quem mandava nos feudos eram os lords, não o rei. Mas essa centralização católica, cada lorde feudal tinha se a converter. igreja. Isso. Tinha moral católica. Tinha Isso. moral católica, fazendo a igreja ser o centro. Todo senhor feudal é convertido. Ele é convertido ao catolicismo, e quando ele se converte ao catolicismo, ele pede ajuda da igreja para administrar o feudo. Então, ou seja, se cada feudo tem um senhor e o senhor tem liberdade para politizar ali, ter autoridade política em cada feudo, essa autoridade política jamais pode violar a moral cristã católica. E esse é o ponto. Beleza. Tudo bem? Então, ó, economicamente nós temos o feudalismo, né? A ruralização. Politicamente, nós temos a descentralização política, tá? E uma centralização cristã. Temos uma sociedade imóvel, estamental, e este é o evento que vai alterar toda a realidade da Europa durante a Baixa Idade Média. O que vai mudar, o que vai quebrar a estrutura feudal e transformar a Idade Média em uma nova era são as cruzadas. São um conjunto, na verdade, 8, e tem uma popular ainda, tem uma que não é oficial, portanto, para mim, 9 grandes batalhas que vão do ano de 1200 ao ano de 1400, né, que vão mudar toda a realidade da Idade Média. As cruzadas, portanto, são as responsáveis por alterar toda a estrutura feudal que eu apresentei aqui para vocês e criar uma nova estrutura feudal, que é a nossa próxima aula. Tem um historiador chamado Léo Huberman, que diz que as cruzadas foram responsáveis por acordar a Europa do sono feudal. Ele fala como se a Europa estivesse dormindo no sono feudal e após as cruzadas, a Europa desperta para um novo mundo. Então, cruzadas e a mudança das cruzadas para um novo mundo, nossa próxima aula, né? Pode perguntar. Só repete, então, o que era uma sociedade estamental? Mental. Imóvel. Ah, beleza. Uma sociedade imóvel. E se você pegar a Idade Média, ela é como se fosse um regresso ao mundo antigo, né? Na antiguidade, a sociedade era estamental, você meio que regressa. Tudo bem? As cruzadas a gente fala na próxima aula? Vamos, na próxima aula. Mas assim, para deixar, enquanto a gente tem aí, para a gente pegar aí uma ideia e guiar a nossa próxima aula, fazer uma conexão com a semana que vem, pessoal, levem isso para a sua organização de estudo.
todas as guerras na história, todas as guerras, tá? O que importa e o que é geralmente cobrado, quando eu falo geralmente, depende do vestibular, mas os vestibulares gerais, os clássicos, eles vão cobrar exatamente o que eu estou te dizendo. Causa e consequência. O mais importante em uma guerra é sempre o que levou à guerra e o que aconteceu depois que a guerra acabou. O que aconteceu na guerra, quantos tiros, teve a batalha 1, 2 e 3, é muito louco, é muito legal, eu acho divertidíssimo estudar guerras, não sou nenhum sádico ou um defensor da violência, óbvio, mas é legal, assim, as guerras modificam a história, mas, cara, o que importa para o vestibular é por que tem guerra e por que ela acaba. E quando ela acaba, o que ela deixa. Então, para terminar a aula, vamos terminar com um porquê menos importante. Porque o porquê que o teu Enemzinho cobra é o que aconteceu depois. Mas eu quero o porquê da cruzada e eu encerro a aula de agora. Por que aconteceram as cruzadas? Quem lutou com qual objetivo? Para terminar a aula. Vai. Não é difícil. Olha, eu quero dizer para reconquistar a Terra Santas. Não tá errado, não tá errado. Esse é um conceito clássico, né? Esse é o conceito clássico. Todo mundo... A ideia que é mais clichêzinha, padronizada, é que era para conquistar a Cidade Santa, reconquistá-la, na verdade. Se puder fechar o microfone, por favor. Aí. Né? Ó, eu te dei aqui as causas da guerra. Aqui, ó. Pá. Tá? Esse aqui é o verdadeiro motivo da cruzada. O motivo da cruzada é o mesmo motivo de qualquer guerra. Né? Qualquer guerra na humanidade, o objetivo é o mesmo. Poder econômico. A ideia da cruzada é que a igreja usasse o marketing da reconquista da terra sagrada para diminuir o poder dos reis na política feudal, para que ela centralizasse o poder político e tirasse o poder dos senhores feudais, que é justamente o que a gente acabou de falar. E, obviamente, ganhar feudos, né? Quando você mata árabes, você ganha feudos. E como cada senhor só pode ter um feudo, se um senhor sai da Europa e vai para a Arábia e ganha um feudo lá, o feudo da Europa é da igreja. Se ele voltar para pegar o feudo dele, o feudo da Arábia é da igreja. Sempre que um feudo não tiver dono, ele é da igreja. E guerras morrem gente, não tem herança, feudo da igreja. Guerras morrem herdeiros. Igreja. Guerras pegam feudos dos inimigos. Igreja. A igreja é a grande responsável pela guerra. Não? É a grande responsável. Com a bandeira de recuperar Jerusalém. E, vou te deixar aqui para terminar a aula, há um motivinho que vai surgir no meio da guerra, que é o controle do mar Mediterrâneo. E a gente vai parar aqui, porque isso já é crise do feudalismo. Tudo bem? Então paramos nas cruzadas e próxima aula a gente vai partir da cruzada para modificar o mundo da época. Tudo bem? E aí eu vou mostrar como isso aqui cai na prova no Enem, que eu não mostrei ainda. Aí a gente vai ver como que o Enem te cobra, tá? Eu acho bem difícil as questões do Enem de Idade Média. São bem técnicas. Fechou? Obrigadão, então, pessoal. Tenham uma boa semana, bons estudos aí, bom lanche aí, bom intervalo. Deem sequência aí ao curso, tá? E até a semana que vem. Fiquem bem. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.